O avô descobre que o neto está usando maconha. O avô fica inconformado, orienta o rapaz. O avô cuidou do neto desde pequenininho, foi, portanto, o pai verdadeiro da criança. Me dá as imagens do caso. E agora a informação que nós temos é que o neto agiu de maneira brutal. Aqui em São Paulo, ele resolveu se vingar do avô, que não queria que ele fumasse maconha, arrancando o olho dele. Exatamente isso. Ele arrancou o olho do avô de 77 anos. E aí, minha gente amiga? Vamos deixar a legislação frágil desse jeito? Põe no ar. Um enredo que parece de um filme de terror. Mas é vida real. E mais, o ataque violento foi de neto contra avô. O idoso ficou desfigurado. Não corre risco de morte, porém vai ficar cego. O Cidade Alerta tem acesso a imagens do cenário do crime. Ele cresceu com os avós, inclusive ele dormia com o avô. Qual teria sido a motivação do jovem de 18 anos para ferir o próprio avô quase até a morte? Primeiro nós escutamos os gritos e ele dizendo que mataram meu avô, estão matando meu avô. Aí ele apareceu na janela ensanguentado, né? Qual foi a arma usada por ele? Tentamos achar um instrumento pérfuro cortante, né, que ofendeu o seu Oswaldir, e não achamos ainda. Nem a polícia também já procurou, não encontrou. Surto psicótico ou tentativa de assassinato planejada com requintes de crueldade? Muito chocante essa história. Chocante, é quase que inacreditável. Em 26 anos de polícia eu nunca tinha visto uma coisa tão brutal. Quando os policiais chegaram ao apartamento, encontraram o imóvel assim. Casa completamente revirada, garrafas de bebidas alcoólicas, roupas amontoadas. Um notebook estraçalhado também foi apreendido. Ele foi para cima do avô e começou a bater no avô, pegou uma faca. Não chegou a estocar o avô, mas jogou a faca pela janela. Nós não conseguimos recuperá-la. Bateu com o notebook no avô. Os moradores deste condomínio em Santos, litoral de São Paulo, ligaram para a polícia afirmando haver um jovem nas áreas comuns do prédio, nitidamente alterado, todo sujo de sangue. Quando os policiais chegaram aqui e tiveram acesso a esse jovem, viram que ele estava descontrolado, ele reagiu. Os agentes tiveram que usar uma arma de choque para contê-lo. Foi quando ele passou a dizer que havia matado o próprio avô. Este é o momento em que o suspeito é autuado em flagrante e levado do local de ambulância por conta do uso da arma não letal. Veja que ele ainda se mantinha agitado. Família! Os policiais então subiram ao apartamento em que o avô vivia e se depararam com o idoso de 77 anos muito ferido, com o rosto irreconhecível, além de ferimentos por todo o corpo, inclusive nos braços e nas mãos, sinal de que lutou para sobreviver. Apesar de quase desfalecido, ele conseguiu balbuciar que quem o atacou violentamente foi sim o neto. Uma ambulância foi chamada de emergência e a vítima foi socorrida às pressas. No hospital, após ser estabilizado, o idoso prestou depoimento à Polícia Civil. O neto também foi interrogado e revelou a motivação para o ataque covarde. A motivação é por conta da avó ter falecido e o avô ter pretendido seguir a vida, passou a beber, ir para bailes, e o avô não aceitar que ele fizesse uso da maconha. Porções de maconha foram achadas no imóvel. O suspeito pediu para dormir na casa do idoso na noite anterior ao crime. Você acha que ele planejou, já que ele quis dormir com o avô naquela noite? Não, ele não planejou. De um lado, Ariel, um rapaz que entraria em poucos dias no serviço militar. E os riscos, né? Caso ele tivesse conseguido chegar ao dia 18 de agosto e prestar o serviço militar. Pois é. Aí com uma arma na mão, que seria possível, né?
De outro lado, um senhor internado que quase morreu pelas mãos de alguém que ele tanto amava. Muito querido, muito respeitado, amado. Realmente, é como eu falei, o pessoal está chocado com isso. Como é que pode acontecer? Foi inesperado, uma coisa para nós não tem, foi sem precedentes isso aí não é nem cabível para nós, né? Tentamos falar com a filha da vítima, mãe do criminoso, mas não fomos atendidos. As investigações policiais foram concluídas. Agora, o futuro do agressor será decidido pela justiça. Nós acreditamos que por conta do THC da maconha, ela causar transtornos psicoativos em pessoas com tendência à esquizofrenia, tenha sido gatilho para esse comportamento insensato, né?